Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando um programa novo aqui no canal SL chamado Papo Legal. Não sei se esse vai ser o nome definitivo, mas provisoriamente vamos chamar de Papo Legal. E aqui eu vou falar sobre alguns temas que não sejam relacionados diretamente ao jurídico, que a gente fala lá no Juridiquê, e nem sobre rotina nossa do escritório que a gente fala no nosso vlog. Aqui é para ser um papo bem franco, falando sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre algumas histórias que a gente teve aí no escritório ao longo dos anos. Então, por isso o nome Papo Legal. E o primeiro episódio do Papo Legal vai ser sobre uma pergunta que sempre me fazem, inclusive aqui nos comentários do canal SL, que é como eu montei o escritório. Então, acho que esse é o primeiro ponto legal. E é um pouco esquisito, até diferente falar disso aqui na sala da minha casa, porque a gente ainda tá em quarentena, né? Tá todo mundo trabalhando de home office. Porque se eu fizesse isso no escritório, né? Ia ter mais lembranças, ia ver o escritório e tudo mais. Só que basicamente, hoje a gente vai falar sobre como eu montei o escritório, como foi a jornada de criação do escritório. Como nasceu o Silva Lopes, né? Então acho que o ponto que tem que voltar é que eu comecei a fazer direito, já querendo trabalhar com direito empresarial. Então, durante toda a minha faculdade, eu dei muito foco ao direito empresarial, às cadeiras de direito empresarial, e busquei estágios na área. Eu estagiei durante um bom tempo no escritório de advocacia empresarial, um escritório de boutique aqui no Rio Grande do Sul. Eu não trabalhava com ações em massa, mas sim com questões relacionadas a direito empresarial, e eu aprendi muito lá. Antes eu trabalhei na Justiça Federal como estagiário também, um baita estágio para quem está começando. E, bom, eu continuei estudando direito empresarial depois de formado também, né? Fiz pós-graduação, fiz certificação no NPI, o meu mestrado é em direito empresarial também. Então, sempre tive o foco no direito empresarial. Mas, como eu montei o escritório? Então, voltando ao estágio, né? Eu estagiei nesse escritório. Na época, eu conheci um colega de trabalho. Eu vou suprimir alguns nomes aqui, né? Para não ficar expondo a vida da pessoa, se a pessoa não quiser trazer. Mas eu conheci um colega de trabalho. A gente trabalhou durante algum tempo junto ali, alguns anos juntos. E depois ele saiu desse escritório e eu fiquei no lugar dele como advogado. Então, eu trabalhei como estagiário, me formei. E depois fui trabalhar como advogado no lugar desse meu colega que saiu. Bom, depois há cerca de 9 anos atrás, surgiu a oportunidade de um conhecido que estava trabalhando com uma empresa de tecnologia de telecomunicações e ele precisava de uma assessoria jurídica relacionada a essa parte de propriedade intelectual, que não era a expertise da onde eu era contratado, então por isso que eu ofereci meu trabalho por conta, né? Porque eu estava já estudando matéria de propriedade intelectual na minha pós e também aprendendo um pouco de forma autodidata sobre o assunto. Então, ofereci e ali fechei um primeiro cliente. E daí, depois de um tempo, ele começou a pedir outras questões relacionadas à parte de contrato, relacionadas a societário. E daí, esse meu antigo colega, eu ofereci para ele, cara, vamos trabalhar juntos, né? O que tu me diz? Ele concordou na época e a gente montou daí oficialmente o escritório. Aí montamos marca e tudo mais e tocamos esse cliente durante um bom tempo. Durante um bom tempo foi o único cliente. E depois de um tempo, na época, esse meu sócio, ele recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar como gerente jurídico numa multinacional. E ele seguiu a carreira dele, seguiu a vida dele. A gente é grandes amigos hoje em dia. Inclusive, a gente voltou a trabalhar juntos. Hoje, as empresas onde ele já foi gerente jurídico são clientes do escritório hoje. Então, mantenho relacionamento com esse advogado até hoje, um grande amigo. Bom, mas daí eu fiquei sozinho, né, no escritório, tocando no escritório sozinho, e nessa época eu fazia jornada dupla. Então eu trabalhava durante o dia no escritório onde eu era contratado e durante a noite eu trabalhava para os clientes do meu escritório. E daí eu fiz um acordo comigo mesmo, onde eu falei que a partir do momento que o meu escritório me pagasse o mesmo do que o salário que me pagavam onde eu era contratado, eu iria sair. Chegou um tempo que eu estava recebendo o dobro e ainda não tinha saído. E daí eu percebi que eu estava com medo de sair. E eu tomei uma decisão. Falei, cara, vou sair, não vou perder essa oportunidade de tocar o meu escritório e sair. Na época eu não sei o que aconteceu, eu perdi metade dos meus clientes e daí eu comecei a receber metade do que eu recebia aonde eu era contratado. Então foi uma época bem difícil financeiramente e bem difícil como negócio também.
E eu não tinha onde trabalhar, né? E daí, basicamente, eu conversei com um amigo meu, esse eu posso dizer o nome, não que o outro não poderia, né? Mas esse é meu grande amigo pessoal mesmo, que é o Pedro Burscheid. Ele tinha um escritório já todo montado, muito bem estruturado, com sala de reunião, com outro sócio dele, que é o Eduardo, o Duda, para os íntimos. E eles tinham uma mesa sobrando lá. E daí eu, humildemente, conversei com o Pedro, pedi ao Pedro, saí da onde eu trabalhava, tô tocando só o meu escritório agora e queria saber se eu posso alugar essa tua mesa. E o Pedro, sempre um queridão, foi meu colega durante todo o colégio, durante toda a faculdade, é um amigo meu de infância mesmo. A gente se conhece aí há pelo menos uns 25 anos, pelo menos. Ele falou, claro, cara, vamos lá. E daí ali foi o primeiro momento que eu tinha um lugar físico do escritório, né? Era uma mesa no escritório de um amigo meu. Bom, na época, o ecossistema de tecnologia e inovação não é nada perto ou parecido com o que é o ecossistema atual. Então, na época, os eventos, eu comecei a participar de eventos para conhecer um pouco o ecossistema. Os eventos tinham 20, 30 pessoas. Não é como hoje, num Gramado Summit, que a gente é patrocinador, que vai 3.000 pessoas por dia, sabe? Na época era isso, era 20, 30 pessoas no máximo. Comecei a participar desses eventos. Estava iniciando um movimento que criou hoje a Associação Gaúcha de Startup, que é a AGS. Fui cofundador da AGS. Eu redigi todo o estatuto da AGS, todos os regimentos da AGS. Então, me orgulho muito disso, né, de ter criado essa associação que hoje é muito importante para o ecossistema do Rio Grande do Sul de tecnologia e inovação. Fui entendendo um pouco mais sobre o ecossistema e eu me dei conta que antes do ecossistema conseguir entender que ele precisava contratar um jurídico, porque o meu lema sempre foi, eu trabalhava para grandes companhias no departamento jurídico, mas eu percebia que as empresas de tecnologia e inclusive as startups que estavam começando não tinham esse tipo de trabalho de qualidade. Então eu pensei, por que não pode? Por que eu não posso montar algo para esse pessoal, né? Só que com o tempo eu percebi que antes eu tinha que fazer uma educação do próprio ecossistema, do próprio mercado, entenderem a importância de ter um escritório jurídico assessorando, né? E trazendo conceitos para eles. E foi assim que nasceu o canal SL, trazendo questões jurídicas de uma forma descomplicada para que as pessoas conseguissem de fato entender os termos e perceber a necessidade sobre aquilo. Bom, depois de um tempo já pulando aí a linha histórica, eu continuava alugando essa mesa no escritório do Pedro e recebi um e-mail de uma pessoa querendo fazer estágio pro bono, um estágio de verão no escritório, porque já conhecia um pouco do que eu estava fazendo e queria fazer um estágio pro bono. Eu falei, ok, vamos conversar, conheci esse estagiário. Ele começou a trabalhar com a gente, então ele dividia essa mesa, com a gente não, comigo, né? Então ele dividia essa mesa comigo e depois, quando acabou as férias de verão dele, eu contratei ele, consegui pagar uma bolsa auxílio para ele na época, o escritório já estava começando a crescer um pouquinho mais, paguei essa bolsa de auxílio dele. Bom, daí em diante a gente começou a ter um crescimento bem vertiginoso, né? O ecossistema começou a amadurecer mais, a gente começou a acertar a mão no nosso modelo de negócio e daí eu precisava contratar mais um advogado. Na época eu fiz uma proposta para a Dani, ela era coordenadora no escritório onde ela trabalhava antes. Fiz uma proposta para ela vir trabalhar comigo ganhando metade do que ela ganhava antes, mas com esse propósito de trabalhar num escritório que está construindo uma forma diferente de advocacia, né? Ela acreditou nessa loucura e começou a trabalhar com a gente. E ainda nessa mesa alugada do Pedro, então trabalhava numa única mesa eu, um estagiário e a Dani. E daí chegou um tempo que aquilo era insustentável, né? E o escritório começou a crescer um pouco mais também, e aquilo era totalmente insustentável. E daí eu fui, vamos procurar uma sala para nós. Que hoje é uma das salas que a gente tem na nossa sede. Ainda a gente usa ela. E a gente procurou, a gente achou num prédio comercial novo, muito, muito bonito, com tudo novo, assim. Me apaixonei pela sala, falei assim, cara, é aqui que a gente vai montar a nossa sede física, o início da nossa sede física. Só que tinha um problema. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A gente tinha dinheiro somente para fazer uma reforma, colocar piso, gesso, né, móveis básicos ali, pintar as paredes e não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então o que eu fiz? Eu negociei com um locador, pedi uma carência de 3 meses em troca de eu colocar piso, gesso, ar-condicionados, móveis para o banheiro e tudo isso ficará com ele depois que a gente sair dessa sala, quando a gente for sair.
A gente ainda tá nessa sala, né? Já vai fazer... Isso há 5 anos atrás. E o proprietário aceitou, a gente assinou o contrato e basicamente eu falei com a Dani, com o estagiário na época, falei, olha só, a gente tem 3 meses para reformar essa sala e conseguir novos clientes suficientes para a gente pagar a locação dessa sala. E daí a gente estava economizando em tudo, né? As paredes, inclusive as paredes hoje que estão pintadas lá, ainda foram pintadas por mim, pela Dani e por esse estagiário. Os pisos, pessoal, que hoje, né, grandes clientes nossos pisam naqueles pisos, toda a equipe do escritório pisa naqueles pisos também. Aqueles pisos, eu e a Dani subimos, e o estagiário subimos 800 quilos de piso no braço para a sala. Nossa sala é no 10º andar, porque a gente não queria gastar dinheiro com o frete. Então a gente fez tudo isso para economizar o máximo possível. Bom, a gente conseguiu montar. Hoje essa sala faz parte ainda da sede, a gente tem outras salas também. E está funcionando até hoje lá, né? Bom, com isso, durante esses 3 meses a gente conseguiu adquirir novos clientes. E a gente conseguiu pagar os aluguéis. E a gente continua pagando os aluguéis dessa sala até hoje também. E das outras salas também. Então... acho que daí em diante acaba sendo um pouco de história presente. Dali, o escritório começou a crescer muito. Hoje a gente tem uma equipe de 12 pessoas e um constante crescimento, com previsão de mais contratações aí ao longo dos meses. Hoje a gente se tornou um escritório com um portfólio de mais de 200 empresas de tecnologia, espalhadas em 8 países diferentes, em 15 estados no Brasil. Hoje a gente é reconhecido como um dos principais escritórios de advocacia para o mercado de tecnologia do Brasil. Recebemos premiações internacionais como melhores escritórios de advocacia do país, e estamos num patamar muito bom hoje em dia, mas ainda só é meio de história, né? A gente ainda tem muita história para desenvolver, a gente está muito longe ainda dos nossos objetivos. Hoje a gente desenvolve nossa tecnologia própria, a gente tem um sistema de gerenciamento de demandas e clientes que é desenvolvido pelo próprio escritório, a gente tem um assistente virtual que é o Todd, que reduz o trabalho no advogado para a parte de fintechs no Banco Central, reduz de 60 horas para 1 minuto e meio. A gente também tem o Todd também nos auxilia nos processos de registro de marca. Então a gente tem crescido bastante. Só que eu falo isso, esse vídeo surgiu da onde? A gente tem um comentário de um jovem de 17 anos, comentou nos nossos vídeos, perguntando como montar uma startup, da mesma forma que a gente montou o escritório, tendo pessoas incríveis, assim. Isso palavras dele, né? Que ele nos admira muito e tudo mais. A gente já tem outros advogados, estudantes que nos admiram também, fazem esse tipo de comentário, e por isso que surgiu a ideia de criar esse programa que é o Papo Legal. Então... o que eu posso dar de dica pro pessoal é que comece, né? A gente começou pequeno, com muita dificuldade, alugando uma mesa onde 3 pessoas dividiam essa mesa. Então é muito fácil enxergar hoje o patamar que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma sede em Porto Alegre, né? Com mais salas juntas, a gente tem uma filial em São Paulo, clientes espalhados aí pelo mundo inteiro. Então estamos em franco crescimento. Ano passado a gente cresceu 100%. Esse ano, por mais que tenha crise e tudo mais, a gente já cresceu esse ano 50% no primeiro semestre. Então a ideia é que a gente cresça mais ainda no segundo semestre. Então as coisas não começam, elas vão ficando fáceis ao longo do tempo. O começo é sempre difícil. Então a dica que eu dou é comece. Por mais que tu ache que vai ser difícil, impossível, comece a fazer e com o tempo as coisas vão ficando mais tranquilas. Então esse é o primeiro episódio do Papo Legal. Então comentem aqui embaixo o que mais vocês gostariam de falar relacionados a empreendedorismo, a carreira, a histórias que eu vivi como advogado ou como empresário. Comente aí embaixo, diga se tu gostou ou não, se esse programa deve continuar ou não. E quem sabe nos vemos na próxima.